Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca FURB, responsável por diversas provas no estado de Santa Catarina. Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, separei 5 questões dessa banca, trabalhando temas tanto da licenciatura como do bacharelado, para a gente ter uma noção de qual é o seu perfil, quais são temas importantes. Então, vamos lá. Primeira questão. No que compete às abordagens pedagógicas da educação física, leia o trecho que segue e responda ao que é pedido. Conhecida como educação física pós-guerra, defendia a educação pelo movimento, utilizando-se a ginástica, a dança e o desporto como meio de educação do aluno. A descrição se refere a, e aí ele fala, higienista, popular, competitivista, militarista ou pedagogicista. Então, só uma ressalva, o enunciado fala no que compete às abordagens pedagógicas, quando, na verdade, quando a gente fala de higienista, popular, competitivista, enfim, normalmente o termo utilizado são tendências pedagógicas, né? Esses períodos históricos em que a educação física era trabalhada de acordo com essas tendências, a gente denomina de fato de tendências pedagógicas, quando essa abordagens a gente denomina a partir dos movimentos que vão surgir em oposição a esses modelos anteriores, mais tecnicistas, mais biologicistas. Então, apenas uma ressalva ao termo que é utilizado, né? Ao invés de abordagens pedagógicas, normalmente se usa o termo tendências pedagógicas. Então, nesse caso, ele fala que é uma educação física pós-guerra, que defendia a educação pelo movimento, utilizando ginástica, dança e esporte como meio de educação do aluno. Então, quando a gente relembra essas tendências pedagógicas, né, como a educação física era trabalhada em cada período histórico do nosso país, o período pós-guerra muito influenciado aí pelo estilo americano, né, pelo liberalismo, pela escola nova, ela de fato vai ter um enfoque na educação pelo movimento, um enfoque na educação integral do aluno, né? Enquanto que tendências passadas, como a higienista, como a militarista, ela tinha um enfoque muito mais biológico, um enfoque muito mais motor de fato, né? A gente tinha na educação física higienista e na militarista a formação de corpos fortes, saudáveis, física e moralmente, né? Então, a educação física pedagogicista, que é essa do período pós-guerra, vai ser a primeira que vai trabalhar a educação física de fato como uma forma de educação pelo movimento, como uma forma de educação dos alunos. Então, esse período pós-guerra, essas características são da educação física pedagogicista. Primeira questão, então, item E é o correto. Segunda questão. Esta abordagem tem por paradigma a aptidão física relacionada à saúde e por objetivos informar, mudar atitudes e promover a prática sistemática de exercícios. A descrição refere-se a psicomotricidade, saúde renovada, desenvolvimentista, construtivista ou interacionista. Então, essa questão, de fato, é sobre abordagens pedagógicas, né? Esses novos movimentos da educação física em oposição a modelos mais tecnicistas anteriores. E aí, por palavras-chave, né, a gente já tem aqui no nosso canal um mini curso de abordagens pedagógicas, trabalhando aí conceitos, palavras-chave de abordagens pedagógicas. Aquela abordagem que vai ter por paradigma, aptidão física relacionada à saúde, com a ideia de promover uma prática sistemática de exercícios, é justamente a abordagem da saúde renovada. O seu principal objetivo é fazer com que os alunos tenham em suas rotinas a prática de exercícios físicos, visando aí a aptidão física relacionada à saúde, né? Tentando trazer de fato saúde a partir dos exercícios físicos, e que esses exercícios não se restringam apenas ao ambiente escolar, mas que os alunos consigam levar para a sua vida esse gerenciamento de exercícios físicos buscando a saúde. Então, segunda questão, item B é o correto, a abordagem da saúde renovada. Terceira questão, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular,
Em educação física, há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais. São elas, então, quando a gente fala de BNCC na educação física, mais especificamente no ensino fundamental, a gente tem diversos conteúdos bastante cobrados em concursos, como as unidades temáticas, as suas classificações, né? A classificação de cada uma dessas unidades temáticas, a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. E esse conceito de elementos fundamentais comuns às práticas corporais, a gente também encontra bastante em questões. Quando a gente fala em 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais, a gente tem a famosa siglazinha chamada MOP, M-O-P, que é movimento corporal, organização interna e produto cultural. Então, todas as práticas corporais vão ter esses 3 elementos fundamentais, né? O movimento corporal como a sua base, de fato, uma organização interna, uma lógica interna e um produto cultural, né? Ela acaba sendo um produto cultural, um produto da sua sociedade. Então, terceira questão, os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais é o famoso MOP. Movimento corporal, organização interna e produto cultural. Terceira questão, então, item A é o correto. Quarta questão, na educação física, as alavancas são estruturas rígidas capazes de se movimentar ao redor de um ponto de apoio chamado de eixo ou fulcro quando uma força é aplicada. De acordo com os 3 tipos de alavancas que diferem entre si conforme os pontos de aplicação das forças, marque a opção correta. Então, relembrando rapidamente, a gente tem 3 principais tipos de alavancas, que são as alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes, ou, respectivamente, alavancas de primeira, segunda e terceira classe. As alavancas interfixas, elas possuem o eixo entre a força e a resistência. As interresistentes possuem a resistência entre o eixo e a força, e as interpotentes possuem a força entre o eixo e a resistência. Então, nesse caso, sabendo disso, né, sabendo desses conceitos, vamos para as alternativas. Alternativa A, nas alavancas interresistentes, o ponto de apoio encontra-se entre a força e a resistência. Na verdade, quando o ponto de apoio ou eixo encontra-se entre a força e a resistência, é uma alavanca interfixa. Item B, alavancas interresistentes, a força se encontra entre o eixo e a resistência. Na verdade, quando a força está entre o eixo ou ponto de apoio e a resistência, é uma alavanca interpotente. Item C, nas alavancas interfixas, a força encontra-se entre o ponto de apoio e a resistência. Na verdade, interfixa, o eixo está entre força e resistência. Item D, alavancas interpotentes, a resistência situa-se entre o ponto de apoio e a força. Falso, já que as interpotentes, a força está entre o eixo e a resistência. E por último, alavancas interfixas, o ponto de apoio encontra-se entre a força e a resistência. Perfeito. Alavanca interfixa, o eixo está entre a força e a resistência. Quarta questão, então, item E é o correto. E quinta e última questão, no tocante aos acidentes e lesões dos exercícios físicos, analise as definições a seguir. Primeira, ocorrem devido a um acidente, como quedas, torções ou pancadas, um trauma direto. E segundo, ocorrem devido ao esforço excessivo e são provocadas por microtraumatismos. São lesões sem um traumatismo agudo identificável que pode acometer o estudante, lesando progressivamente as estruturas atingidas. Então, essas duas afirmativas, a gente vai ter 2 conceitos, que são as lesões agudas e as lesões crônicas, né? As lesões agudas que estão presentes na afirmativa 1 ocorrem devido a um acidente, como quedas, torções ou pancadas, um trauma direto, né? Então, a lesão aguda vai ocorrer de forma abrupta, né? Justamente devido a um trauma direto. Então, a gente tem diversas classificações das lesões agudas, como uma fratura, luxação, entorse, distensão, entre outros. E as lesões crônicas são aquelas que não ocorrem por um evento agudo específico, não um evento abrupto específico, mas elas são lesões que vão
vão se constituindo a partir de diversos fatores, né? Seja um microtraumatismo, seja uma postura inadequada, seja um esforço repetitivo. Então, as lesões crônicas, ela não vai ter um traumatismo, né? Um trauma agudo identificável, e são exemplos de lesões crônicas as fraturas por estresse, as tendinites, as bursites, entre outros. Então, primeira afirmativa, nós temos lesões agudas e segunda, nós temos as lesões crônicas. Vamos para o que a questão pede, né? Ele fala que os itens analisados referem-se a alternativa A, item 1, lesões traumáticas por sobrecarga. É falso, já que lá nas lesões agudas a gente não tem uma lesão traumática por sobrecarga, né? A lesão é por um trauma, por um evento abrupto, né? Seja um trauma direto, uma queda, uma torção, enfim. E o item 2, lesões por sobrecarga traumática, é apenas, na verdade, não é uma sobrecarga traumática, mas sim uma sobrecarga constante, né? A gente vai ter as lesões crônicas. Item B, ambos os itens referem-se à lesão por sobrecarga, falso. Então, só fazendo analogia, as lesões agudas vão ser lesões traumáticas, né? E as lesões crônicas vão ser lesões por sobrecarga. Geralmente a gente tem essa comparação. Então, item B é falso por conta disso, né? Na afirmativa 1, a gente vai ter uma lesão traumática, não uma lesão por sobrecarga. Item C fala que ambos referem-se a lesões traumáticas, é justamente o inverso da alternativa B, né? A afirmativa 1, ela fala de lesões traumáticas ou lesões agudas, e a afirmativa 2 fala de lesões crônicas ou lesões por sobrecarga. Item D, lesões por sobrecarga, o item 1 e item 2, lesões traumáticas, falso. Item E, por eliminação, já é o correto. Item 1 são lesões traumáticas ou lesões agudas, e item 2, lesões por sobrecarga ou lesões crônicas. Então, quinta questão, item E é o correto. E com isso finalizamos a nossa aula trabalhando aí questões da banca FURB. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursosedefísica.com. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.